Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente, desse modo, das suas construções mentais devastadoras. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal e, quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte em estado de vigília danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinária fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células danificando-as ou harmonizando-as, se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciam. Tudo quanto ocorre no soma procede da psique, portanto, do espírito, que é o condutor do carro material. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se qual ocorre também com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos, comuns, crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se afeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todos estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse ínterim, chegamos à nossa área de atividades habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreendera sem aviso prévio e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno da inevitável presença da morte. Iniciamos o capítulo 12. A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçar o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Certamente, havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam,
que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimos-nos à maioria, a mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor, que, solícito, acercou-se nos sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos, ambos aplicamos energias calmantes na senhora, aflita, que lentamente acerenou-se adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente com voracidade, que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural, porém é o fluido universal que lhes dá vitalidade, ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. No campo em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservaram determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha adormecida
Logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida, com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou o Dr. Charles, após alguma reflexão, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados na nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar. E porque necessitasse de algum esclarecimento, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante do seu filhinho naquela circunstância, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se então a práticas mágicas e supersticiosas, muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais, tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiciava, exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes, e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram desse modo algumas crianças indefesas, cujos pais ignorantes e perversos permitiam a sua imolação, vitimados pelo costume bárbaro. Ao desencarnarem, foram surpreendidas por algumas das suas vítimas, que os arrastava a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão, noutra oportunidade, o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo em claridades de ternura e de compreensão.